Olá, pessoal. Eu sou Fernanda Alves. Esse é o Guilherme Gomes. Oi. Somos designers aqui do CID. O CID é um instituto de ciência e tecnologia que tem foco na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E o CID acabou de completar 18 anos, né? Com maior de idade. Além disso, né, o CID conta com mais duas unidades. Nasceu em Campinas e tem mais duas unidades, uma em Recife e outra em Manaus. Hoje a gente está dando as boas-vindas a vocês para a quarta semana de design. É a primeira vez que a semana de design acontece presencial, né, por conta da Covid. Nos últimos anos, a gente acabou fazendo de forma online. Não que esse ano a gente também não vá disponibilizar conteúdo online, né? Um dos principais propósitos da semana de design, além da integração entre os designers, que muitos só se conhecem virtualmente, eu e o Guilherme, por exemplo, a gente está se conhecendo agora presencialmente, né? Então, além de ser uma oportunidade de integração entre o time de design aqui do CID, também vai ser uma oportunidade de compartilhamento de conhecimento com vocês. Então, espero que vocês gostem. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, né, sobre alguns métodos relacionados a design de interação, que é uma das áreas de especialização que nós trabalhamos aqui no CID. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, um segundo. Gui, eu queria que tu me confirmasse assim que estiver vendo a tela, tá bom? Tá bom. Já tô vendo. Beleza, tá em tela cheia? Está. Está sim. Pronto, beleza. Então, como eu falei para vocês, o design de interação e informação, né, faz parte de uma das áreas de especialização que a gente tem aqui dentro do time de design. E atualmente, né, esse grupo que está cuidando dessa área de especialização é composta por mim, pelo Gui, pelo Caio e pela Natália. Hoje a gente preparou um conteúdo mais relacionado a um dos métodos que a gente mais utiliza, né, que é mais popular também na área de design de interação e informação, né? Falando um pouquinho até sobre a área de design de interação e informação, eu trouxe aqui esse esquema, né, do lado direito, que mostra um pouco sobre como o design de interação é visto dentro da área de design de experiência do usuário, né? Então, esse esquema ele está presente no livro, né, Designing for Interaction, e a gente consegue ver nesse esquema que várias áreas, várias disciplinas da experiência do usuário, né, acabam se sobrepondo. Então, isso também acontece quando a gente está falando de métodos e de aplicabilidade de métodos, né? Então, é muito comum você ver, por exemplo, um método que é utilizado para a arquitetura de informação e para o design de interação se entrelaçarem em algum momento do processo de design. E até dentro do projeto, né, da parte prática mesmo. Uma das definições que eu mais gosto de design de interação é essa também do mesmo livro, né? Que diz assim, que o design de interação é a arte de facilitar ou fomentar interações entre humanos ou seus agentes, mediadas por artefatos, produtos e serviços. O que é que isso quer dizer na realidade, né? Quer dizer que sempre que uma pessoa for interagir com algo, ela vai ter uma interface aí entre que vai fazer essa mediação, né? Entre a pessoa e entre o artefato, seja um sistema, seja um objeto, né? Eu gosto de pensar até no exemplo de uma porta, né? Que a gente tem a porta e a gente tem nossa pessoa, né? Então a gente vai abrir a porta, a gente vai interagir com uma maçaneta, por exemplo, que pode ser considerado uma interface também. E aí, partindo disso, a gente consegue pensar em vários métodos para entender como melhorar essa parte da interface para os usuários, né? A ideia de a gente trabalhar com design de interação e informação é como a gente como designer, né, pode organizar melhor as informações das interfaces para que as pessoas que vão usar aquela interface tenham facilidade e consigam executar tarefas de forma mais fácil, mais simples, né? Então, assim, quantas vezes a gente já utilizando um artefato, né, um celular, um aplicativo, alguma caixa que a gente não consegue abrir, por exemplo,
E isso poderia ser um exemplo, né, de design de interação também. E aí, quando a gente usa um aplicativo que a gente odeia, e fala, ah, meu Deus, esse aplicativo não funciona, eu não consigo achar alguma coisa específica nesse aplicativo, né? Provavelmente está relacionado tanto ao design de interação quanto também de informação, né? E aí a gente trouxe o card sorting, um método, né, que ajuda. É um método que ajuda a gente, como designer, a projetar uma experiência que seja mais satisfatória para as pessoas que estão usando aquele produto. A gente também pensou numa abordagem hoje, né, de trazer o card sorting de ponta a ponta, uma coisa que não é tão comum de ver na comunidade, né? Geralmente a gente acessa artigos que abordam mais os tipos de card sorting, o que é card sorting, mas nem sempre focados na consolidação e na análise desses resultados. O Gui vai falar um pouquinho mais sobre o que é card sorting para vocês. Sim. Sim. Bom, como a própria Fernanda acabou de dizer, quando você entra no aplicativo, em alguma aplicação, etc., e não consegue encontrar com facilidade o que você estava precisando, isso provavelmente tem um ruído de arquitetura da informação. Então, o card sort vem para ser um método, vem para ajudar nesse fator, sendo um método utilizado por muitos designers para ajudar a projetar e avaliar, né, a arquitetura da informação de uma interface digital, independentemente da plataforma que ela esteja. Hoje em dia, a gente pode já conversar sobre arquitetura da informação em interfaces digitais com ou sem tela, como é o caso de assistentes virtuais ou até de geladeiras das mais modernas. Mas, e na prática, o que viria a ser realmente o card sorting? O card sorting, ele é uma quantidade de cards, né, de post-its entregues a participantes que vão organizar e agrupar, conforme seus modelos mentais, essas categorias pré-definidas ou não, que façam sentido para eles, para poder nomear a sua arquitetura, a sua interface, os componentes da sua interface. Desse jeito, você consegue entender qual é o público, ou qual é a mentalidade do seu público-alvo, adaptando assim a sua interface para melhor atendê-los, basicamente. Bom, e falando agora dos tipos de card sorting. Os card sorts, eles são divididos em 3 grandes tipos, né? O primeiro tipo dele é o aberto. No aberto, os participantes agrupam os cards que não vêm preenchidos, porém já tem uma direção pré-definida, e eles escrevem nesses cards o que melhor se adapta para aquele contexto. Então, e ele é utilizado como? Ele é ideal para que sentido de o que você quer descobrir com esse card sorting? Como o seu público-alvo, como aquelas pessoas, os seus usuários, pensam sobre aquilo, como eles nomeiam, qual que é a mentalidade linguística daquele público-alvo que utiliza sua aplicação. Para realizar um card sorting aberto, e essa estrutura, ela se repete basicamente, nos 3 tipos, você distribui post-it para as pessoas, e peçam para que elas preencham. Dá um tempo pré-determinado para elas, variando mais ou menos entre 10 e 15 minutos, e depois você agrupa esses post-its, né? Conversa com elas, pedem para elas explicarem qual foram as dinâmicas delas, para chegar nesse resultado final. O importante aqui no card sorting, tanto aberto, o híbrido e o fechado, que eu vou falar mais para frente, é você não julgar as pessoas. Então, nesse momento, não existe respostas certas ou erradas. Então, essa liberdade, ela vai ser a mãe para a criatividade e para as pessoas poderem se soltar. Um ambiente acolhedor vai ajudar elas a produzir mais conteúdo. Bom, e aqui embaixo tem um exemplo gráfico de como realiza essa dinâmica que a Fernanda mais para frente vai exemplificar com mais calma. O card sorting fechado, por sua vez, ele é o oposto do aberto, né? Ele é, como que eu posso dizer? Ele tem
uma direção pré-definida, entretanto, as pessoas não têm a liberdade de escrever os post-its, nomear do jeito que elas quiserem. Você já tem uma pré-definição de norte, de roteiro, etc. E a partir disso, você dá e elas organizam. E é exatamente para isso que ela é ideal, esse tipo de card sorting. Quando você quer entender como é a organização mental daquelas pessoas, não a organização linguística daquelas pessoas, do seu público-alvo, né? Então, basicamente é esse. A grande diferença formal entre o fechado e o aberto, além dessa parte, nas etapas, é que no card sorting fechado você cria um ambiente, uma historinha, vamos dizer assim, pré-definida para a pessoa cumprir. Então, por exemplo, você quer comprar uma cafeteira. Como que você chegaria até essa cafeteira no site de compras? Então, você dá um cenário pré-definido para a pessoa conseguir utilizar com mais calma essa dinâmica, realizar com mais calma. Já o card sorting híbrido, ele é, como o próprio nome diz, ele é um híbrido dos dois, né? Ele tem os card sortings pré-definidos, ou ele tem os cards pré-definidos, e então já escritos para as pessoas se organizarem. Entretanto, elas têm liberdade para escrever possíveis cards, post-its, cards que sejam necessários para completar o modelo mental dela. Então, nessa dinâmica do híbrido, você consegue entender os dois, tanto a estruturação mental da pessoa, dessa arquitetura mental da pessoa, e a estrutura linguística dela, basicamente. A criação do cenário também é muito importante, e aqui também é válido você conversar com ela. Basicamente é isso, e agora a Fernanda vai explicar, fechar essa parte de tipos de card sorting. Eu acho que é bem comum também que, a partir do momento que a gente tem um contato mais próximo, desculpa, que a gente tem um contato mais próximo com os tipos de card sorting, exista uma certa confusão, né? Principalmente quando a gente vai aplicar. Então, em resumo, né, o aberto é quando os participantes classificam os cartões em categorias que fazem sentido para eles, e aí eles rotulam, né, cada categoria. Então, eles fazem um agrupamento das informações e dão um nome para aquele agrupamento. Já no fechado, os participantes classificam os cartões pré-definidos nas categorias que os designers apresentaram. Então, a gente, como designer, já preenche, né, algumas categorias e já deixa disponível para que eles organizem baseado naquelas categorias, sem poderem adicionar ou nomear. Já no híbrido, os participantes classificam os cartões, os cards, nas categorias que você dá, mas eles também podem criar as próprias categorias e os próprios itens. Então, no híbrido, a gente consegue ter uma liberdade maior de entender como é que as pessoas estão agrupando e como elas estão nomeando, como faz sentido que aquela informação esteja organizada no site, no aplicativo, ou coisas assim. E aí a gente parte para uma parte final, né, que é de análise do resultado desse card sorting. Dependendo do tipo de card sorting que você fizer, você pode ter um resultado bem complexo, né? Porque dependendo da quantidade de informações que você vai estar lidando, vai gerar uma gama de informações maior e mais complexa para você fazer uma análise. Mas aí é que entra algumas outras formas de analisar. E é isso que a gente trouxe hoje para vocês. Uma das formas mais populares de análise de resultados de card sorting, né, é o dendrograma. Também tem a matriz de similaridade e uma análise manual. Vou começar a falar para vocês um pouco sobre o dendrograma. O dendrograma você pode fazer tanto de forma manual ou com o auxílio de softwares, né? Nessa imagem daqui que eu trouxe para vocês, a gente consegue ver a ferramenta Optimal Workshop. É uma ferramenta paga, mas como eu falei, né, a gente tem como fazer essa análise também de forma manual. Nesse caso daqui, a ferramenta apresenta de uma forma bem visual os possíveis ramos de agrupamentos onde os participantes do card sorting
realizaram, né? Então, esses agrupamentos são os agrupamentos que mais fazem sentido para eles. E com a ferramenta, você consegue navegar com o mouse para a direita ou para a esquerda. E aí, quando você move o mouse para o lado esquerdo, ele vai mostrando a porcentagem de participantes que concordaram com aquele determinado agrupamento, né? Já se você move o mouse para a direita, ele vai mostrando a quantidade, né, a porcentagem de participantes que discordaram naquele agrupamento. Nesse caso daqui, desse azul aqui embaixo, a gente consegue ver que até esse ponto daqui todos concordavam, né? Mas aí quando a gente passa para cá, a gente vê que um item, né, que é emotional design, tá fora do agrupamento, né, da concordância de agrupamento da maioria. Então, talvez esse item daqui ou não esteja com uma linguagem correta para aquele público, ou então a gente possa agrupar ele em uma outra categoria, né, em um outro agrupamento. Então, esse tipo de análise a gente consegue fazer quando a gente está tendo uma análise mais profunda utilizando o dendrograma. Vamos lá. Aí no próximo que eu trouxe para vocês é a matriz de similaridade, né? Então, o software também, o mesmo, né, que eu utilizei, o Optimal Workshop. Eu vou falar mais um pouco à frente sobre outras ferramentas que podem ser utilizadas, né? Mas, por enquanto, eu trouxe essa que eu achei bem interessante, a forma que eles apresentam o resultado, né? É uma matriz, né, de similaridade que vai ajudar a identificar os agrupamentos que foram mais utilizados pelos usuários, né? Pelos participantes do card sorting. Além também de ser possível observar, a partir desse cruzamento, né, de itens, quais são os potenciais agrupamentos, né? Então, talvez um agrupamento não tivesse acontecido, mas existia ali uma tendência de que ele poderia acontecer. E aí, como é que acontece essa matriz, né? Então, cada célula vai fazer um par com outra célula e vai fazer uma interseção, né? E aí, nessa interseção é que vai mostrar a porcentagem de participantes que agruparam esses post-its juntos. E aí, quanto maior a pontuação, melhor vai ser esse potencial agrupamento. Nesse caso daqui, a gente está mostrando aqui, a ferramenta, né, está mostrando duas categorias, né, que quando você passa o mouse em cima, eu passei o mouse em cima dessa pontuação aqui, e aí ele mostrou a quais categorias corresponde e também qual a porcentagem. Então, nesse caso daqui, seria de 83% dos participantes que agruparam essas duas categorias juntas. É uma análise bem interessante e bem visual, onde a gente consegue colher insights, né, de forma muito, muito mais prática. E aí, a outra análise de resultado que eu trouxe foi a manual, né, que o Gui vai falar um pouquinho mais para vocês de como é que a gente pode fazer. Bom, como as outras duas que a Fernanda disse, elas são às vezes ela exige um grau de complexidade maior, de interpretação um pouco maior, tanto da parte do designer, que exige um conhecimento prévio desses tipos de análise, e principalmente do cliente, que quando você entrega essas informações, às vezes elas não ficam tão claras de primeiro momento para ele. Então, é sempre bom lembrar que, ao lado desses tipos de análise, existe uma análise manual importantíssima para a consolidação dos resultados. Sendo que, por exemplo, a gente divide as análises manuais em dois grandes grupos, as análises de informações qualitativas e quantitativas. Sendo as quantitativas, por exemplo, as análises que podem ser quantificadas, né, podem ser contadas, como quais cards apareceram com mais frequência, quais cards apareceram juntos diversas vezes ou não, e etc. Esses padrões, né? Essas padronizações. Já as análises qualitativas, elas são de cunho não contáveis. Então, daquele momento que você está observando, aquele momento de toda essa parte de observação, de anotação que você fez, de comentário do usuário, da conversa pós-card sorting, pós-dinâmicas, do questionário que você perguntará para os participantes. Todas essas informações que não são contadas, não são possíveis de quantificar, elas às vezes são
as mais importantes, porque muitas vezes os usuários, na hora de conversar, na hora de responder, às vezes eles não vão ser 100% sinceros com você. Então, essa parte qualitativa de observação, que é a parte de uma das mais importantes da dinâmica, da parte do designer, é a que vai livrar dos falsos positivos, etc., a todo o resultado final. E para fazer isso, existe. Você pode fazer tanto em softwares mais simples como o Excel, Word, etc., ou softwares mais complexos como os que a Fernanda citou anteriormente. Basicamente é isso. Agora a Fê vai falar sobre as ferramentas Isso. que você pode utilizar. Além de falar das ferramentas, né, antes de falar disso, na verdade, eu queria até complementar também uma coisa que o Gui falou, né, sobre as análises qualitativas, né, o quanto elas são importantes. A gente tem que perceber também que, no final das contas, a gente não precisa escolher uma única forma, né? Pode Sim. ser uma combinação de análises, de formas de analisar diferentes e acabe trazendo um resultado mais interessante, dependendo do contexto do projeto, né? E aí, quando a gente fala também de uma análise mais qualitativa, a gente consegue perceber, principalmente se for um card sorting de forma presencial, né, e não só online, a gente consegue perceber quanto tempo a pessoa partiu, né, e levou para concluir aquele agrupamento específico ou os agrupamentos em geral. A gente consegue perceber também, até nas expressões faciais, né, sentimentos que aquela pessoa, que aquele participante está passando. Então, se ele demonstrou uma frustração a fazer algum agrupamento, que ele achou que não fazia sentido, às vezes até comentários dos próprios participantes acontecem. E aí, isso também é muito importante. E aí, dando continuidade, né, para falar um pouco sobre as ferramentas que a gente pode utilizar. Como o Gui falou, né, existem diversas ferramentas, a gente trouxe algumas para vocês, tanto para tabulação de dados, né, em planilhas, onde a gente pode usar o Excel, o Google Sheets, até o Word, e também outras ferramentas, né, que tem um visual mais livre, uma abordagem mais de área de trabalho, né, como o Miro, como o Figma Jam, como o Mural. E também tem outras ferramentas que têm funcionalidades específicas usadas para card sorting, né, como o Maze Design e o Optimal Workshop. Ambos são pagos, né, mas acho que no Maze Design ainda tem algumas funcionalidades que você consegue utilizar gratuitamente. No Optimal Workshop eu não tenho certeza, mas também acho que tem algumas possibilidades de trabalhar algumas funcionalidades grátis. E por último, eu trouxe aqui para vocês, né, um slide só de referências, né, para você que sentiu interesse e quer saber um pouco mais sobre como aplicar card sorting, principalmente no formato online, né? Esse slide que a gente apresentou hoje também tem instruções de como você, designer, pode aplicar esse card sorting onde quer que você esteja, né? Tanto de forma presencial, mas também de forma online. O presencial precisaria de poucas adaptações, né? Mas no geral as regras são as mesmas. E aí eu trouxe aqui algumas referências que vocês vão poder acessar assim que a gente disponibilizar a apresentação. Espero que vocês tenham gostado, continuem acompanhando a Semana do Design, e o CID aí está com várias oportunidades na área de tecnologia, né? E principalmente de design também. Então acessa lá, te inscreve e vem participar da gente, desse time que é massa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.